Seja bem-vindo de volta ao Impulse Cast. Estamos aqui direto do Impulse Fórum. Então, se vocês estão acostumados a me ver nos outros episódios, aqui, quem sabe, faz na hora. Estamos aqui direto do Impulse Fórum, trazendo convidados, trazendo tudo que está acontecendo por aqui. Então, não perca. E se você ainda não está no nosso canal aqui do Impulse Cast, por favor, faça o seu trabalho, faça a sua missão e vamos espalhar a mensagem. Agora eu tô aqui com mais uma participante do nosso Impulse Fórum, Simone Prado. Seja bem-vinda, vou botar palmas para você aqui. Simone, você é gerente de inovação digital da Wilson Sons. Olha, Simone, eu tô curioso, sabe por quê? A Wilson Sons eu conheci há muitos anos atrás. Ali, se eu não me engano, aqui na Bahia, eu conheci no Depot. É ali no Porto, né? Então, sim. Me conta um pouquinho. Você hoje é gerente de inovação e transformação digital da Wilson Sons. E você também está aqui com a gente, vai participar de um momento aqui com a gente no Impulse. Exatamente. Super animado. Então conta um pouquinho aí do seu papel lá na Wilson Sons. Conta um pouquinho da Wilson Sons para as pessoas conhecerem, né? E vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. A Wilson Sons hoje é a maior operadora de logística portuária do Brasil. Sim, vou chegar só o mic um pouquinho aqui para você. Tranquilo. A gente atua no Brasil todo. E o que é interessante? Interessante é que a gente tem 188 anos de existência. Sério? É francesa, é? Não. Não? Ela é brasileira. Brasileira? E o que é legal? Não dá para uma empresa viver 188 anos Sim. não ser inovadora. Isso não é possível. É verdade. Né? Você precisa se reinventar muitas vezes. Isso, então, é um processo contínuo na Wilson. Então, desde muito tempo até hoje, agora o que a gente tem? A gente tem uma área de transformação digital e inovação estruturada, porque o mundo mudou, o mundo tem uma maneira, a gente precisa ser mais processual nesse sentido. Mas a inovação sempre existiu pra gente. Com certeza, é uma questão de sustentabilidade, né? 180 anos, eu nem consigo fazer essa conta retroagindo aí o tempo. Mas o nome Wilson Sons é o que? Era uma empresa familiar e foi... Era uma empresa familiar, sim. Mas ela foi sendo adquirida. Exatamente. Ela foi sofrendo transformações, a gente está de sofrer uma transformação dessas. A gente tem um novo controlador há poucos meses. Então, assim, é a mudança acontecendo todo dia, né? Que demais, que demais. E o braço de transformação digital é um braço que você já veio tocando, você já vinha dessa área, você veio do próprio grupo? Olha, sim, eu trabalho na Wilson há 14 anos. Sim. E o que é... a inovação é uma coisa maravilhosa, né? Porque ela é uma questão, eu tenho certeza absoluta disso, ela é uma questão de comportamento. Sim. Por que eu estou querendo dizer isso? Sim, eu trabalho no grupo há 14 anos, mas a minha formação é arquitetura. Uau! E como é que eu vim parar aqui? Né? A gente vai se transformando, a gente vai se modificando, a gente vai se especializando. E aí eu fui migrando muitas áreas dentro da empresa, até chegar em transformação digital e depois transformação digital e inovação. Sim. Então, é a essência da mudança. Sim. Né? E acho que tem uma questão interessante aí, porque eu imagino que a transformação da Wilson Sons, ela está muito ligada a uma evolução social e coletiva das maneiras da logística operar no mundo, né? Então, acho que vocês devem ter aí o que deve ter de case logístico para o mundo, deve passar por vocês, né? Exatamente. Porque é o quê? Me fala um pouquinho, é marítimo... Marítimo e portuário, né? Portuário, então, né? A gente tem terminais de containers, que é onde você conheceu. Sim. A gente trabalha com os rebocadores, né? Que apoiam as atracações de navio do porto. A gente tem estaleiros, a gente tem centros logísticos, realmente. Sim. Então, a gente participa em muitas formas desse mercado, sim, que no final é o mercado de comércio exterior, né? Exato. Exatamente. Então, assim... É muito interessante falar de transformação e da Wilson. Primeiro, que é uma empresa sensacional de 180 anos, exatamente. Segundo, porque é de um mercado que é um mercado conservador, tradicional e que tem que ser no sentido que é muito voltado para a nossa operação
porque ele lida com vidas, Sim. né? Ele não é um mercado absolutamente digital. É um mercado, uma operação de risco. Perfeito. Então, assim, nosso grande pilar sempre vai ser a segurança, sempre será a segurança, porque está envolvendo pessoas, e ainda assim a gente está transformando e inovando. Então, é sensacional, sinceramente, é sensacional. Eu tomei um choque uma vez por o quanto esse mercado ele é específico e ao mesmo tempo ele tem um impacto global. Quando eu estava numa empresa, e duas coisas curiosas aconteceram. A primeira foi uma escassez de container no mundo. Tava faltando container. E a outra, quando um navio atravancou o canal de Suez. E aí o mundo inteiro... Então você perdeu a sua encomenda do AliExpress. Sabe por quê? Porque um navio empencou no canal de Suez. Então acho que vocês lidam aí com... tempo, com organização, com espaço, como você disse, com segurança, porque deve ter transporte de produtos sensíveis, produtos químicos, tem todo um manejo ali que é complexo, né? E ao longo de 180 anos, muitos ciclos de renovação. Tem alguns marcos que você poderia trazer, assim, de, sei lá, macromudanças ou coisas que aconteceram que representem essas transformações? Cara, as mais novas são as que... as mais fáceis da gente entender, né? Mas há pouco mais de 10 anos, 15 anos, talvez, a gente teve a nossa primeira central de operação de rebocadores. A gente hoje garante que os nossos rebocadores têm segurança, que estão navegando pelos lugares corretos, justamente para não encalhar, isso que você está dizendo. Através de tecnologia, foi muita tecnologia embarcada. Então, assim, quando a gente coloca... Agora, a gente, de um lugar lá em Santos, a gente olha todos os nossos 80 rebocadores que estão na costa, né? Demais. E nosso comandante hoje, mesmo offline, ele recebe um alarme, como a gente recebe, como a gente escuta o Waze no nosso carro, ele recebe um alarme. Olha, comandante, você está próximo de uma área perigosa. Comandante, você está acima da velocidade. Então, assim, são muitas tecnologias que a gente vai colocando, vai trazendo e que vão transformando o setor. Você falou nisso, a gente usa hoje, sim, um sistema, por exemplo, para a gente entender o que é calado, né? Por exemplo, qual é a profundidade que está ali agora? Se eu tenho mais 10 centímetros, menos 10 centímetros, faz toda a diferença. E isso não é fácil de fazer, porque estamos no mar, tem uma maré que está indo e vindo. Então, não é fácil fazer isso. É tecnologia que está sendo embarcada todos os dias. Então, que demais. Eu vou dizer uma coisa para você. Na minha vida, eu sempre sou curioso de tudo que o ser humano consegue fazer em relação ao mundo do trabalho. Eu já fiquei curioso para ver esse painel de controle. Então, quando eu estiver em Santos, eu te ligar, falar, quero ir lá. Temos um aqui no terminal, específico terminal, que legal. O de Santos monitora nossos rebocadores e o daqui monitora o terminal. Então, aqui em Salvador. Agora, ó, super convidado. Que bom. Já anotem, viu? Eu vou anotar isso aí, tá gravado. Olha só, uma coisa que me chamou a atenção da sua fala. Eu venho de um mercado que é historicamente mais conservador. E eu até posso fazer uma leitura, porque tem uma questão que é muito hierarquizada em função da estrutura e do relacionamento que vem com a Marinha, etc e tal. Ao mesmo tempo, vocês têm um risco altíssimo, então vocês precisam de alta confiabilidade. Então é uma operação que tem que dar certo, tem que funcionar. E eventualmente, inovar envolve o que a gente chama de pensamento divergente, que é entender o erro como uma parte integrante do processo e como esse erro é absorvido. Então, eu imagino o quão desafiador deve ser esse balanço, e eu queria entender como é que você maneja isso dentro do seu time, porque é muitas vezes uma dor de que a gente ouve quando as pessoas estão trazendo áreas de inovação para dentro do negócio, que elas precisam ter, sei lá, ou um lab, ou um lugar que eu posso simular com uma margem de erro um pouco maior. E, é claro, quanto maior o risco, menor a possibilidade de erro. Então, como é que vocês manejam isso e como é que isso funciona no time de vocês e como é que é essa estrutura? Você tocou num assunto bem interessante mesmo, porque é exatamente isso, né?
a gente precisa sim ser ágeis, mas nunca deixar de lado a responsabilidade da segurança. Sim. Né? Então, isso é um equilíbrio que fica o tempo inteiro sendo testado. A gente tem labs, a gente tem muitas POCs, mas até isso chegar em produção, isso passa por uma série de testes que vão dando nossa bandeira verde ou vermelha. Né? A gente também conta com parceiros que precisam ser parceiros que conhecem, já falando de startups, etc., que conhecem o mercado, que conhecem nosso negócio, né? Justamente para isso, para a gente entender que existe uma complexidade que não pode ser ignorada. Perfeito. Né? Então, é o errar com responsabilidade, né? É o tentar com responsabilidade. Sim. Essa cultura de tentar rápido e errar rápido, é claro que a gente busca, mas ela não é 100% aplicável. Com certeza. Definitivamente não é 100% aplicável. Isso é uma das dores que a gente ouve muito quando uma pessoa que talvez venha de um mercado de inovação mais aberta e vai para um tipo de empresa que tem um risco alto, é que não é que eles absorvem isso como se fosse uma burocracia, mas na verdade é um filtro necessário para a confiabilidade, né? A confiabilidade, ela tá no cerne do seu negócio. Então, você não pode abrir mão, vamos testar agora isso aqui. Não, para chegar até ali, tem que ter um nível de confiança bem alto, né? Inclusive de pessoas, né? Assim, não existe transformação digital, não existe inovação sem mudança de pessoas, uma mudança cultural. Sim. E aí, como um negócio que é tão operacional, também tem uma questão, como é que você leva uma inovação? Sim. Começar não é fácil, é difícil, você não vai acertar tudo de primeira, ou melhor, você vai ter aquelas... né? É uma crescente, e aí você leva isso para uma operação, e a operação precisa comprar isso, precisa embarcar com você nesse processo. Perfeito. Eu acho que a gente evoluiu muito nesse sentido, sabe? Quando a gente começou, sei lá, uma década atrás, a gente chegava na operação e falava, lá vem aquele pessoal, né? Eu acho que não, eu acho que as pessoas já entendem a inovação como necessária, como parte do processo, já entendem a complexidade, e a gente está num momento melhor, mas é importante, isso, a gente poder entender que a gente precisa ter as pessoas embarcadas nesse processo, e não é o time de inovação, né? É todo mundo. Exatamente. A gente chama esse modelo atual de ambidestria, né? Eu tenho que ter a confiabilidade para que o meu produto ele garanta os níveis de confiança que precisa, mas eu também tenho que ter esse convite ao novo. Eu imagino que, como você deu um exemplo, até negociar isso internamente deve ser desafiador, né? Porque se eu sou um líder, talvez, que tenha construído minha história naquele lugar e entendo os riscos, eu vou falar, opa, peraí, não é bem assim não, você tem que me mostrar muito que isso aí não é? Você tem que provar muito. E aí a gente está dizendo que, olha, vamos tentar um pouquinho, Então, o que a gente faz? A gente entrega, a gente tenta também ter sempre um pacote de entregas ferramentais que elas não vão ser implantadas no primeiro momento. Olha, isso é para te apoiar o processo, apoiar esse momento, a decisão, as decisões estratégicas. Quando a confiança está grande já naquela específica ferramenta, aí sim, a gente vira uma chave de, ok, porque nós juntos acreditamos que a gente já está maduro o suficiente para virar essa chave. Não significa que a gente colocou no ar naquele momento, significa que a gente já estava usando a várias, mas como apoio, sabe? Assim, tô ali, tô te olhando, tô te usando. Quando ele conquistar, aí sim a gente coloca no ar. Precisa dessa parceria, sabe? E o que deve acontecer com você é que, às vezes, a ansiedade de quem não conhece esse modelo deve ficar, vamos fazer logo, bora, eu vi que é valor, bora fazer logo e tal, né? Tem de tudo, né? Assim, uma empresa grande como a nossa, ela tem das pessoas que querem fazer super rápido e aqueles não querem fazer nunca. E a gente também flutua, né, nessas polaridades, em função disso tudo que a gente está falando. Então, a gente tem de tudo. E você comentou uma coisa interessante, que é o relacionamento que vocês fazem com startups, com empresas parceiras. Conta um pouquinho o que vocês têm disso, como é que isso dialoga, como é que você conversa com o ecossistema. A gente tem muito orgulho da nossa história nesse sentido, tá? A gente está presente no Cubo Itaú já tem vários anos. Sim. E lá,
a gente, junto com o Porto do Açu e Hidrovias do Brasil, a gente criou um hub de marítimo e portuário. Que demais. A gente, quando entrou lá, não existia isso, só tinha um hub de logística, foi onde a gente se inseriu. E aí a gente entendeu que fazia muito sentido para um mercado tão específico, né? E tão importante ter um hub específico lá. Perfeito. E aí a gente está lá. Então, através do Cubo, a gente tem muito relacionamento, a gente conhece muitas startups, são já startups, claro, do mercado, né? Uma vez que tem um hub específico. Sim. Então, a gente conseguiu criar ali um ambiente muito interessante e voltando também para o lado da segurança, muito mais seguro para a gente nesse sentido. Trazendo aquela agilidade que as empresas precisam. Sim. E que a startup são as startups que proporcionam. Né? E tem alguma parceira que vocês vêm desenvolvendo que você poderia trazer como case? Eu sempre vou dizer que a Argonáutica. A Argonáutica é uma startup sensacional que a gente trabalha com ela já tem vários anos. Gostei do nome, Argonáutica. Argonáutica. É composta por engenheiros navais, né, doutores, etc. Ou melhor, tem profundo conhecimento do nosso mercado. Eles desenvolveram, em parceria com a Wilson, um produto digital que chama Artemis. Esse produto, ele é o coração da nossa central de operações. Então, ele entende onde estão os nossos rebocadores, ele cita os alarmes, ele estuda. Ele ficou tão bom, ele é tão importante para a gente hoje. Primeiro, é um produto que está no mercado. Né? A gente desenvolveu com a nossa experiência, mas para o mercado. Ele já tem dois spin-offs. Então, ele primeiro está na nossa central de operações, depois ele cresceu e foi para dentro de bordo, é assim que é o Waze do nosso comandante. Legal. E daí agora ele já está aqui falando do terminal do cais, da previsibilidade dos navios do cais. Ou melhor, são coisas complexas, muito específicas do nosso negócio, e ainda assim, pra você ter ideia, é um estudo de dados tão forte que a gente ainda pega esses dados que são gerados pelo Artemis e usa para capacitar nossas turmas de jovens que a gente tem, de analistas de dados, cientistas de dados, junto com parceiros sociais que a gente tem. Que legal. Então, assim, é o ciclo fechando uma cadeia, inteiro, né? sabe? Sim. Assim, eu super me orgulho desse E aí vocês crescem juntos, né? Porque... A gente cresce junto, exatamente. E assim, é uma parceria que eu posso dizer que é real. Como é que a gente vai resolver isso? Sim. Um querendo ajudar o outro para que saia o melhor produto possível para todos. Para o Wilson, para eles, para o mercado. Né? E uma curiosidade técnica, assim, como é que vocês internamente se organizam? Você tem o seu time, ele tem uma estrutura e dedica uma parte para fomento, uma parte para algo mais incremental. Como é que vocês se organizam assim? Olha, a gente se divide hoje, especificamente, a gente tem um grupo só olhando para estruturação e inteligência de dados. Tá. Por quê? 180 anos de dados, a gente não pode imaginar que eles estarão estruturados já para a gente colocar inteligência artificial. Né? Então, a gente tem um grupo só para isso. Obviamente, outro grupo pensando em inteligência artificial. E tem um terceiro grupo pensando em o que está acontecendo de inovação no mundo, o que faz sentido para o Wilson, quais são os projetos que a gente deveria realmente, de fato, atacar e, mais ainda, que talvez seja mais complexo, como é que a gente fomenta a cultura da transformação dentro desse ambiente. Que legal. É um grupo mais do que futurólogos? Mais... Ele é um mix, porque são as pessoas que estão olhando o futuro e pessoas que estão colocando os projetos no ar, entendeu? Isso aqui a gente tem que fazer, e projeto é projeto em todas as empresas, né? É complexo, dá problema, você tem que alinhar com milhões de pessoas. Então, é um mix. É um mix de pessoas. É um público super, super diverso, super plural, mas super animado, que eu me orgulho demais. Ai, que bacana, pô. E me fala um pouquinho da sua participação aqui no Impulse, o que você está trazendo, o que você vai participar? Pois eu vou participar de um painel agora à tarde, justamente para falar dos cases corporativos de inovação, né? De inovação e transformação. Sim. Eu já dei vários spoilers aqui, já falei da Argonáutica. Mas esse aqui vai pro ar depois, então... Já dei vários spoilers, mas é um pouco disso, é contar isso. Como é que uma grande empresa com o Wilson, com essa característica inovadora, porém de uma com longeva, história, né? Como é que faz para continuar inovando? Eu acho que você pode inspirar muitas pessoas que estão tentando fazer isso internamente, e a gente ouve muitas histórias aqui e esbarram nessa complexidade, né? Primeiro porque às vezes a empresa ainda não entendeu o timing.
às vezes a empresa tem uma história de alta confiabilidade e ela já teve riscos no passado que colocaram ou geraram um acidente ou geraram uma história que não foi positiva. E eu acho que você consegue aí com a sua história inspirar pessoas e falar, ó, tem uma questão importante que é você saber internamente circular, respeitando a tradição, respeitando o que já foi construído, respeitando a natureza do negócio, né? Porque não dá pra, como você disse, eu trazer tudo, vamos ser agile agora, como muita gente quer fazer. Agora vamos tirar todos os processos e vamos acelerar. E a gente sabe que inovar, principalmente em áreas com alto risco, não é assim, né? Então, eu imagino que também deve ter muitos BOs que você teve dificuldade ali para convencer. Nossa, mas muito, né? Mas não sou só eu acho que todo mundo, né? Todo mundo, todas as empresas que passaram por esse processo, e todas estão passando, né? A tecnologia, o mundo mudou. Sim. Né? Todo mundo passou por isso, né? Pela dúvida, pelo medo, pelo receio, por aqueles que vão falar, que falam beleza, só que não, né? Sim. Todo mundo passa por isso. Então, mas eu acho o seguinte, cara, clichê não é clichê à toa. Né? Você tem que pegar essas questões e fazer disso uma limonada, uma limonada. Sabe? Aproveita. Tivemos um problema aqui, porra, beleza, como é que a gente resolve esse problema? Como é que a gente faz para não ter mais esse problema? Sim. Como é que a gente faz para buscar oportunidades que a gente ainda nem sabe que tem? Mas você teve que construir uma credibilidade interna para isso, né? Então, saber internamente... A gente fazer um grande levantamento e priorizar bem é importante. Isso é legal. Por quê? Porque nesse contexto ainda inicial de dúvida, você precisa entregar resultado. Né? Não dá para ficar falando, lá na frente vai acontecer isso, lá na frente vai ficar... Não é isso. Pessoal, comece pequeno, sabe? Começa com pequenas coisas, com resultado que as pessoas podem ver. Perfeito. E vai crescendo daí, sabe? Eu acho que é uma oportunidade maravilhosa para todas as empresas. Sério. Porque tem tanta coisa diferente acontecendo, né? E as pessoas estão abertas a isso, o mundo está aberto a isso. Pô, aí né, explodiu essa questão. Então, como é que a gente vai ser quando crescer? Né? Esse acho que é a pergunta que a gente tem que fazer toda hora, que a galera gosta de responder e a gente também. Sim. E aí eu já te pergunto, o que você vê a Wilson Sons, o que ela vai ser quando crescer ainda mais? Porque como é que você vê o segmento daqui para frente? Olha, eu acho, apesar de eu ter falado, eu venho de um mercado que é tradicional, é um mercado que já está muito antenado com tecnologia. Então, eu acho que agora é uma questão de tempo para a gente, enquanto mercado, conseguir, sim, colocar tudo no ar do que é possível. Entendi. Né? Então, assim, ninguém mais questiona energia elétrica. Né? Você vai lá e acende a luz. É o que é. A gente está caminhando para isso, com tecnologias específicas e principalmente com IA. Então, o que eu acho que vai acontecer é isso. A gente vai caminhar, acho, cada vez mais rápido, porque é isso que está acontecendo, para viver esse novo momento. Não é o Wilson, não é o nosso mercado marítimo e portuário, é o mundo. É o mundo, né? É isso. É o mundo. Ai, que demais, cara. Foi um prazer te conhecer. Super prazer. Se deixar, eu vou falando. Com certeza. Acho que rendeu. Eu entrei num flow total aqui. Eu acho que você podia agora dar uma mensagem. Quem quiser se conectar, entender os seus cases, conhecer mais, como é que as pessoas podem fazer ali, ó. Fala pra aquela galera ali, ó. Ali, pessoal, olha só, todo mundo que quiser conhecer um pouco da Wilson, conhecer um pouco mais dos nossos projetos, como é que é a inovação, a gente tem muita coisa, a gente tem muito prazer em dividir essa história, a gente tem muito que aprender também. Então, assim, entre em contato com a gente, eu vou deixar meu e-mail por aqui. E-mail, o que você quiser. Enfim, me procure no LinkedIn. LinkedIn é melhor do que e-mail, viu? Exatamente, mais moderno, né? Qual é o seu LinkedIn? Menino. LinkedIn é seu nome, né? Simone Prado. Bota lá, Simone Prado e o Sonsons, você vai achar ela. Você me acha, com certeza. E a gente pode tomar um café, a gente pode trocar uma ideia e a gente pode contribuir para o mundo melhor, tá? A gente tá aqui para fazer as nossas empresas crescerem, mas no limite para a gente transformar o mundo para uma coisa melhor do que a gente tem hoje. Perfeito. Uau, que demais! Palmas, Simone Prado!
Gente, é o seguinte, ficamos por aqui em mais um episódio do ImpulseCast. Então, se você gostou, por favor, compartilhe. Vamos espalhar a mensagem, vamos criar ecossistemas de sustentabilidade e senso crítico pelo Brasil afora. Muito obrigado, até a próxima. Valeu, tchau!